Aparentemente estamos ao vivo. Bom, no episódio de hoje eu vou falar com você sobre a minha história, né? Eu já até pensei em começar o podcast Autocoragem com conteúdo. Só que como muita gente nova chegando e também como é o primeiro episódio do podcast, por que não começar contando a minha história, como é que foi essa trajetória até aqui e também o que que é essa tal de autocoragem que eu falo tanto por aí. Primeiramente, só vou fixar aqui um comentário aqui para o nosso grande evento que está se aproximando agora em novembro, que é a jornada da autocoragem. Espera aí, deixa eu só fixar o comentário. Tum, tum, tum. E daí a gente já começa o episódio de hoje. O episódio de hoje a gente vai começar. Deixa eu ver, já fixei o comentário. Fixei. Não, peraí. Pronto, fixei o comentário, beleza. Agora sim a gente já pode. Deixa eu ver se está tudo ok aqui também. Pra gente poder fazer aqui com chave de ouro. Aí, beleza. Bora começar. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Autocoragem. Seja muito bem-vindo. Agora tem podcast todo santo dia sagrado às 8 horas da manhã. A gente fazer aqui o nosso podcast, trazendo aqui o melhor conteúdo, o melhor conhecimento para você, para te ajudar aí na sua jornada, para você poder ter autocoragem. E o que seria autocoragem, né, para começo de conversa? Autocoragem é você ter a capacidade de vencer os seus maiores medos. E se tem uma coisa que provavelmente você tem e que com certeza te impede de alcançar um objetivo ou um resultado, são medos. E aí aqui eu te ajudo a desenvolver essa capacidade que é a autocoragem, para você ser capaz de vencer dos mais variados tipos de medo que você provavelmente tem na sua vida. Muito prazer, o meu nome é Vitor Coach e no episódio de hoje eu vou falar com você como é que eu comecei, né? Como é que foi essa minha jornada, como é que foi essa minha trajetória até aqui. É óbvio que eu não nasci uma pessoa com autocoragem, isso foi desenvolvido, isso foi construído, eu fui forjado pelo medo. Entretanto, estou aqui e vou dividir para você como é que foi essa trajetória, porque eu acredito que isso pode te ajudar muito durante a sua jornada, essas pequenas trajetórias que aconteceram durante a minha vida. Bom, eu não nasci realmente uma criança com coragem, uma criança com autocoragem. Bem pelo contrário, quando eu era criança, eu era muito, como é que eu posso dizer? A palavra certa é medroso mesmo, sabe? Eu tinha medo de cachorro, eu tinha medo de cachorro, eu tinha medo de falar em público. Eram dois grandes medos que eu tinha. Eu tinha outros medos também, de multidões, por exemplo, mas eu tinha outros medos também. Mas os medos mais fortes que eu tinha quando eu era criança era o medo de falar em público, sabe? Para as pessoas assim, principalmente pessoas desconhecidas, e medo de cachorro também, né? Principalmente aqueles cachorros ferozes e tal, mas era um medo que aparentemente parecia que era padrão, sabe? Todo tipo de cachorro eu tinha um pouco de medo, assim. E aí, eu tinha esse medo e eu tinha que conviver com eles, né? Eu tinha esses medos. Por exemplo, o medo de falar em público era muito comum. É, sempre parece que quando a gente tem medo, mais a gente atrai aquilo que a gente tem medo pra gente, sabe? Porque assim, eu tinha medo de falar em público, por exemplo, e na escola era muito comum
professora me chamar lá na frente para eu poder falar alguma coisa lá na frente, me chamar para atividades que eu iria ter que falar em público, para um público de pessoas desconhecidas. Eu tinha medo de falar para a própria família, às vezes para os próprios colegas de escola. Agora imagina às vezes para algum evento que envolva os pais dos colegas, irmãos e familiares dos colegas. Era mais aterrorizante ainda para mim. Mas eu falava em público porque eu tinha uma motivação que era a nota na escola. Então eu tinha que falar em público porque senão eu não ganhava uma nota boa. Mas eu ia com muito medo mesmo e com muita dificuldade. Dava para ver que eu tinha vergonha, dava para ver que eu não levava jeito para poder falar em público, mas mesmo assim eu ia porque eu precisava da nota. E aí, e o medo de cachorro também. Então, por exemplo, eu ia na casa de uma madrinha minha que ela adorava cachorro. Não só adorava cachorro, ela adora cachorro até hoje. E eu tinha muito medo de, basicamente, ir na casa dela porque ela tinha cachorro lá. E, enfim, ficava com medo, né, de ser mordido pelo cachorro ou algo do tipo. Que na minha cabeça, quando criança, era algo muito ruim se acontecesse, basicamente, né? E compreendendo o medo hoje, eu percebo que, né, compreendendo o medo, como o medo funciona, o medo ele acontece em nós porque a gente percebe que algo é um perigo ou uma ameaça para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. O medo ele é uma emoção. E como o medo ele é uma emoção, ele é instalado em nós com o objetivo de um instinto de sobrevivência. Como um instinto de sobrevivência, a emoção. Todas as emoções que nós sentimos, todas, medo, nojo, tristeza, raiva e várias outras emoções, que claro, podem variar de cultura para cultura, por exemplo, a culpa, às vezes na nossa cultura não é tão comum como em outras culturas, mas enfim, esses medos primários, né, esses medos principais, como a raiva, o medo, uma das emoções mais fortes é o medo. Porque o medo realmente ele é para te proteger contra perigos e ameaças. Então por isso que o medo ele existe. O medo ele não existe na nossa vida como a gente não pode ver o medo como um nosso inimigo, porque na realidade o medo ele não é nosso inimigo, bem pelo contrário, o medo ele é nosso amigo. Só que às vezes o medo ele é protetor demais, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa que vai gerar pra gente algum tipo de risco, mas não um risco físico, mas pode ser um risco de sofrimento, um risco de frustração, um risco de decepção, e o medo quer nos proteger para que a gente não corra esse tipo de risco. Então, ele digamos assim, ele é protetor demais para a nossa sobrevivência. E uma emoção, de forma simplificada, né, segundo a neurociência, a emoção ela é um conjunto de, podemos dizer, um conjunto de sensações, um conjunto de reações, um conjunto de alterações, um conjunto de micro e macro mudanças que acontecem no nosso organismo. Isso é uma emoção, sabe? A emoção ela é quando o nosso cérebro percebe algo, por exemplo, que nos causa medo, por exemplo, um cão feroz. Se surge um cão feroz na sua frente, basicamente, naquele momento, o seu cérebro realmente ativou algo que vai recrutar o seu corpo inteiro para uma série de micromudanças. E essas micromudanças vai fazer com que você micro e macro mudanças para poder fazer com que você tome uma ação. E essa ação é agir. Se tem um cachorro, um leão, um bicho feroz na sua frente, o objetivo da emoção é fazer com que você age sem perder tempo. E aí vai acontecer várias alterações fisiológicas no seu organismo a partir do momento em que a emoção do medo foi acionada em você. A sua pupila pode dilatar, a sua boca vai secar, partes do seu organismo, né, áreas que, por exemplo, que não precisam tanto de sangue, vai ser direcionado o sangue para outras áreas que precisam mais de sangue, por exemplo, como grandes músculos, o
o seu batimento cardíaco ele vai acelerar, vai ser alterado, e o seu intestino vai parar de peristaltar, e várias outras alterações vai acontecer no seu organismo quando você está com medo. E relembrando, a emoção ela tem como objetivo a ação e também tem como objetivo o instinto, sobrevivência, certo? Por exemplo, a emoção do nojo é outra emoção clássica, porque, por exemplo, você sente alguma coisa, cheiro de alguma coisa que não está com um cheiro muito bom. Opa, você já se afasta daquilo, basicamente. Então eu tinha muito medo de falar em público. E aí eu trouxe para minha adolescência esse meu medo de falar em público e esse, digamos, medo de cachorro. Só que o medo de cachorro ele tinha diminuído um pouco. Então eu tinha mais o medo de falar em público ainda. Eu tinha esse medo porque eu só estava na minha zona de conforto. Então eu só falava em público quando eu tinha que falar. Eu não me esforçava para poder lidar com esse medo, para poder vencer esses meus medos. E aí, o que acontece? E aí o que acontece? Eu fui para minha adolescência, levando a bagagem desses medos junto comigo durante a minha adolescência. E chegou um momento que eu queria me desenvolver, porque eu estava vendo como é que esses medos, principalmente o medo de falar em público, estava me afetando demais, estava afetando a minha vida. Então, por exemplo, eu com certeza não conseguia boas notas, às vezes, para apresentar um trabalho, porque eu não tinha muita habilidade para poder falar em público, sabe? Porque eu tinha medo de falar em público. Eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar quando eu estava falando em público. Então, era um medo muito comum que eu sentia. Muitas vezes, eu não abordava um grupo específico de pessoas que aparentemente pareciam ser maravilhosas, que eu gostaria de conhecer, que eu gostaria de ter essas pessoas como amigos, ou às vezes uma moça, e por aí vai. Então, eu não fazia isso porque eu tinha medo. Medo do julgamento das pessoas, medo também de perder, tipo assim, sabe, sei lá, de ser rejeitado por aquele grupo. E aí eu tinha esses tipos de medo, como você pode ver, um medo pode desencadear vários outros medos, e eu sentia isso. E aí, o que eu fiz para querer mudar de vida, né? Eu comecei a estudar sobre o medo. Isso foi em 2015. Em 2015 eu comecei a engatear os meus primeiros passos para poder estudar sobre o medo, para poder entender como é que o medo funciona, como é que a fobia funciona, por que nós sentimos medo e por aí vai. E eu cheguei naquela questão que eu acabei de abordar com você sobre a questão da emoção, sabe? Que o medo, né, ele quer nos proteger e tal, só que às vezes ele é super protetor demais. E aí, eu comecei a estudar, a ler livros, artigos, áudios e por aí vai. Quando eu ia ler artigo, inclusive, muitos artigos, como vinham de fora, dos Estados Unidos, outros lugares também, eu tinha que pegar e tinha que traduzir, porque eu não falava outros idiomas, sabe? Mas eu não desisti não, continuei estudando, continuei me dedicando. E aí, eu acompanhava um empreendedor chamado Érico Rocha. Talvez você conheça. Isso foi em 2016. Eu tinha 17 anos de idade. Acompanhando esse empreendedor Érico Rocha, ele compartilhava um vídeo todos os dias. Ele falava um pouco sobre desenvolvimento pessoal, além também de falar sobre empreendedorismo, que é a área em que ele atua. E aí, acompanhando ele, ele publicou um vídeo onde ele falava sobre meditação. Se eu não me engano, eram os 4 benefícios que ele teve ao praticar a meditação. E alguns dos benefícios que ele citava era que ele tinha diminuído a ansiedade e ele tinha diminuído o estresse. Que um hábito muito comum que ele tinha, segundo ele, é que ele roía as unhas. E aí ele tinha diminuído esse hábito de roer as unhas porque era um sinal de ansiedade. E aí ele tinha diminuído a ansiedade. E aí, ao assistir esse vídeo dele, me deu ideia. Eu pensei assim, olha, a ansiedade é um tipo de emoção bem similar ao medo. Será que a meditação pode ajudar para que eu consiga lidar com o medo? E aí eu fui pesquisar sobre a relação entre meditação
e o medo e as emoções, eu descobri que a meditação ela pode ser responsável por ajudar a manter um certo controle na amígdala cerebral. Então a gente tem no centro do nosso cérebro algo que nós chamamos de amígdala, né, que a neurociência que estuda o sistema nervoso chama de amígdala. E a amígdala ela é responsável pelas emoções que nós sentimos. Inclusive o nosso queridinho medo. E a amígdala, toda vez que a gente percebe algo, qualquer estímulo que tendencialmente pode ser perigoso ou ameaçador para a nossa vida, a amígdala tendencialmente ela é acionada. E quando a amígdala ela é acionada, nós tendemos a tomar uma ação, que pode ser luta ou pode ser fuga também. E aí, pode ser luta ou pode ser fuga. E aí, estudando, eu entendi que a meditação poderia ajudar para que a amígdala não fosse acionada, digamos, o tempo inteiro, ou que há formas da gente poder controlar a amígdala para que a gente realmente não sinta medo em momentos onde a gente não gostaria de sentir medo. E eu falei assim, olha, eu vou meditar porque eu quero ter mais controle emocional. Eu quero ter essa inteligência emocional também, que eu já estava pesquisando sobre inteligência emocional. Aí eu falei, eu vou começar a meditar. Eu acreditava que era algo extremamente simples porque parecia ser. Só que, cara, eu comecei a ter umas dores na coluna. As dores na coluna, eu não conseguia ficar quieto. E olha que eu sou uma pessoa muito tranquila, muito, sabe? Meus pensamentos não paravam, não paravam. O tempo inteiro pensamentos indo e vindo. Eu sentia um desconforto na posição que eu estava. E eu olhava no relógio assim, tinham passado só 5 minutos. E olha que eu ia meditar 20 minutos. Eu não conseguia me concentrar na âncora, ou seja, no exercício da meditação. Então, eu falei assim, cara, eu preciso pesquisar sobre isso porque é algo que tem muito potencial de me ajudar na minha jornada para eu poder vencer o medo. E aí, eu tenho que pesquisar sobre isso para me conseguir entender como é que a meditação funciona, porque eu quero meditar. E eu comecei a pesquisar. Eu entendi que tinha posturas, que tinha posições, que tinha infinitos tipos de meditação, âncoras, ou seja, exercícios para você poder praticar meditação, tipos de respiração, posição para você poder ficar na hora de meditar. Eu entendi que é importante a gente se preparar antes de meditar, que a meditação ela consegue ser mais poderosa e mais efetiva quando a gente realmente se prepara para ela. E aí eu comecei a entender todos esses aspectos e indo colocando em prática, aprendendo e colocando em prática. E eu comecei a praticar a meditação. E eu comecei a praticar uma meditação que a gente chama de meditação da atenção plena, ou como é conhecida mundialmente, chamada de mindfulness, né, que é atenção plena, ou meditação da atenção plena. Inclusive tem um bom livro sobre esse assunto, que é o livro Atenção Plena. ou do inglês Mindfulness, certo? É um livro com a capa azul, basicamente. Inclusive, eu leio esse livro todo ano para poder, né, revisar a minha meditação e tal, mas agora eu uso mais o antídoto do medo. E aí, eu comecei a ter uns benefícios com a meditação ao longo daquelas 4 semanas. Foi muito positivo para mim a prática da meditação. Só que em momentos de medo eu ainda tinha um pouco. Só que quando eu passava por momentos de medo, sabe aqueles momentos específicos? Vitor, você vai falar em público agora. Ô Vitor, ali tem um grupo né, que eu gostaria de abordar, né, que eu gostaria de conhecer aquelas pessoas. Aí que o medo tinha diminuído um pouco, só que ele não tinha sumido do mapa ainda. E aí foi que eu entendi que, será que não tem outras formas de praticar essa meditação da atenção plena? E eu entendi que tem. E aí tinha um tipo de meditação da atenção plena que eu nem sei se existe, mas aí eu fui
e resolvi usar ela de forma estratégica, que eu chamei de meditação da atenção plena direcionada, que seria o seguinte: no momento em que eu estivesse sentindo algum tipo de medo, seja um medo de falar em público, qualquer tipo de medo, que no meu caso específico era medo de falar em público, né? O que eu fazia? Eu pegava e usava alguma técnica de respiração antes de abordar, antes de me aproximar daquele grupo que eu queria, ou de falar em público, e por aí vai. Então, eu utilizava alguma das técnicas de respiração, né? Que eu ensino hoje dentro do Antídoto, que eu ensino 8 tipos de respiração. Mas antes, eu escolhia uma das respirações que eu ensino e colocava em prática. E ali eu conseguia trazer uma consciência, diminuir um pouco aquele fluxo de pensamentos, aquela ansiedade, e eu conseguia controlar aqueles pensamentos que queriam me limitar de eu fazer aquilo com a minha melhor performance. E eu conseguia ter a minha melhor performance e vencer o medo. E depois disso, depois de aprender muito, compartilhar muito conteúdo, né, depois de aprender bastante sobre o assunto, eu falei, olha, eu vou compartilhar, eu vou dividir isso que eu estou aprendendo com outras pessoas. Tá certo? Eu estudei muito, gente, de verdade, com muito empenho. Não foi só preparação, não foi só meditação. Eu estudei outros tipos de meditação também, mas eu estudei muitas técnicas de como vencer o medo. A respiração aparentemente é uma das mais poderosas. E aí eu comecei a estudar outros conceitos sobre o medo também, como por exemplo mentalização. Será que isso ajuda? Inteligência emocional. Será que isso funciona? Na prática, né? Igual o Daniel Goleman ensina no livro dele. Outras técnicas, rituais, exposição ao medo e por aí vai. Então eu comecei a entender tudo isso e comecei a colocar em prática. E eu via uma diferença nos medos que eu sentia. E eu comecei a estruturar meio que um método por trás disso, que hoje eu chamo de antídoto do medo, que hoje é um método que eu ensino. E aí eu resolvi começar a dividir esse meu conhecimento com as pessoas, porque eu falei assim, olha, se está fazendo diferença para mim, eu tenho certeza que pode ser que faça diferença para outras pessoas também. E eu tive essa intenção de querer compartilhar, de querer dividir um pouco do meu conhecimento com as pessoas. Nessa época era escrito porque eu não gravava vídeo. Na verdade, eu não gostava muito de gravar vídeo, não. Tinha medo de gravar vídeo. E eu não queria vencer esse medo, não. Né? Eu só não queria mesmo, que eu achava que eu escrevia melhor do que gravava vídeo. Eu ia me comunicar de uma forma mais eficaz. E eu peguei e eu dividi isso com as pessoas em grupos, em comunidades, em fóruns online e por aí vai. E aí as pessoas vinham me agradecer por aquilo. E eu pensei, cara, eu preciso criar algum conceito por trás disso, para ficar mais claro, mais nítido de resultado. Porque o que acontece? Porque o que acontece? O que eu ensinava para as pessoas era capaz de fazer com que as pessoas vencessem os mais variados tipos de medo que as pessoas sentiam. Era capaz de gerar o resultado que a pessoa queria gerar e era capaz de fazer com que as pessoas vencessem os maiores medos que as pessoas sentiam. E aí eu falei, por que não chamar isso de autocoragem? A palavra coragem já existia, né? Óbvio. Existiam outros conceitos também, só que eu falei, autocoragem não existe. Que vai ser, eu vou chamar de a capacidade que uma pessoa tem de vencer os seus maiores medos. E eu chamei esse conceito de autocoragem, que vai ser a sua capacidade de vencer os seus maiores medos. E eu comecei a falar de autocoragem, a galera começou a jogar a hashtag autocoragem nas comunidades, nos grupos, nos fóruns, nessa parada toda de estudo. E depois disso, eu tive a ideia de formatar todo esse conhecimento e falar, por que eu não crio uma área de membros? Uma área de membros onde eu posso compartilhar de uma forma organizada
tudo isso que eu estou ensinando e eu também posso criar a minha própria comunidade. E as pessoas vão ter acesso a um login e uma senha, elas vão ter acesso a todo o método, técnicas de respiração, todas as técnicas para poder vencer o medo. Eu vou estruturar um método organizado de meditação, de tudo isso, que vai fazer diferença para ela para poder se tornar uma pessoa de autocoragem. E foi aí que eu fiz. Eu criei o que eu chamo hoje de Antídoto do Medo, na época, que era uma área de membros, e a pessoa coloca um login e uma senha, ela tem acesso a todas as aulas, módulos, comunidade, suporte, tudo e quanto há. E aí, ali, ela recebe o apoio que ela precisa para poder ter autocoragem. Ela recebe não só conhecimento, apoio no sentido assim de comunidade, de pessoas, de suporte e tal, e de pessoas que estão falando a mesma língua que ela e que têm o mesmo objetivo, que é ser uma pessoa de autocoragem. Porque o que todas as pessoas que têm em comum dentro do Antídoto do Medo é que essas pessoas elas querem vencer os seus medos. Porque essas pessoas elas têm um objetivo e muitas vezes essas pessoas são bloqueadas pelos objetivos que elas têm. Elas querem ter um resultado, elas querem ser felizes, elas querem dar um conforto melhor para a família, elas querem ter liberdade financeira, elas querem ter liberdade emocional, elas querem ter liberdade geográfica. Essas pessoas elas sonham, elas têm objetivo. E muitas vezes elas não conseguem alcançar esse objetivo porque o medo limita elas. O medo limita elas, o medo impede elas de realmente que elas tomem uma ação. E muitas vezes a ação que elas tomam não é ação, é reação. E elas não fazem nada, porque o medo muitas vezes paralisa a pessoa. Só que graças ao que elas têm a oportunidade de estarem dentro de uma comunidade com conhecimento alinhado a isso, que elas têm a oportunidade de ser uma pessoa de autocoragem, vencer esses medos que não são fáceis e realmente irem em direção ao objetivo, ao resultado que elas querem alcançar na vida delas. E assim foi a minha jornada. E aí por volta de 2018, 2019, eu tive essa ideia de trazer isso para vocês. E hoje nós estamos com um podcast Autocoragem. Então se fosse para mim simplificar para vocês, se fosse para mim simplificar para vocês tudo o que é possível para você, simplificar para vocês como ter essa autocoragem. Como, Vitor, que eu posso ter autocoragem para mim poder... Primeiro, a autocoragem ela funciona para todo tipo de medo? Olha, até o momento que eu percebo, sim, funciona para todo tipo de coragem. A autocoragem ela é uma capacidade. Né? Eu te ensino como desenvolver realmente essa capacidade. E essa capacidade te permite vencer os seus maiores medos. Cara, pode ser medo de cachorro, medo de rato, medo de falar em público como eu tinha, medo do julgamento das pessoas, medo de conversar com pessoas desconhecidas, medo de ouvir não, que é um medo muito comum também. O medo de perder é maior que o medo de ganhar. Medo do fracasso, só porque teve fracassos anteriores. Medo de relacionamentos. Medo de traição. Medo de perder dinheiro. Medo às vezes de ganhar dinheiro. Medo de... Enfim, gente, vários e vários outros medos. Medo de animais peçonhentos, como cobra, por exemplo, e vários outros medos. Medo de falar para uma câmera, medo de resultado, medo. As pessoas têm medo. Vitor, é possível uma pessoa não ter medo? Sim, é possível. Só que essa pessoa, com certeza, ela vai ter algum problema, digamos, mais grave. Por quê? Porque o medo ele é a emoção que nos protege. A partir do momento em que o medo é uma emoção que nos protege, por quê? Porque o medo ele nada mais é do que a nossa capacidade de reconhecer o que é perigoso e o que é ameaçador para a nossa vida. Ou o que pode ser perigoso e o que pode ser ameaçador para a nossa vida. Às vezes não é. Tem coisas que não são, mas como o medo ele é uma emoção muito protetora, ele vai ser acionado. Então tem pessoas que não sentem medo, só que essas pessoas elas têm algum problema, algum distúrbio no cérebro delas que impede elas de perceber o que é perigoso e o que é ameaçador para a vida delas.
E quando a gente não percebe o que é perigoso e o que é ameaçador para a nossa vida, a gente tende a colocar a nossa vida em risco. Então, qualquer pessoa que não consiga perceber ou reconhecer o medo, como é o caso, por exemplo, de crianças, como é o caso também de pessoas que, dependendo do caso de Alzheimer, também, elas não conseguem perceber o que é perigoso e o que é ameaçador para a vida delas. E outros tipos de questões também que essas pessoas têm. Então, essas pessoas precisam de quê? De que alguém fique junto com elas 24 horas do dia. Por quê? Porque a outra pessoa percebe o medo, mas elas não. Então, vai proteger elas do perigo, de algum tipo de perigo, algum tipo de ameaça. Porque, por exemplo, uma criança ela vai colocar o dedo na tomada e ali ela não sabe se ela vai levar choque ou não e por aí vai. Ela simplesmente se encanta ali pela tomada e vai e coloca o dedo na tomada. A criança não percebe o que é perigoso e o que é ameaçador. A não ser que alguém ensine isso para ela, a não ser que ela aprenda. Aprenda isso, tá certo? Olha, então assim, a autocoragem, ela é a capacidade de você vencer os seus maiores medos, tá certo? Independente do que seja maior medo para você. Tem pessoas que falar em público é o maior medo delas. E para você poder ter essa autocoragem, só um minuto.